tarde, eu sou a professora Socorro e estamos começando a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu vou explicar para vocês bem direitinho, certo? Nós vamos trabalhar hoje o descritor D1. O que diz o descritor D1? É localizar informações explícitas em um texto. Então, o que quer dizer localizar? Localizar é achar uma informação. E o que quer dizer a palavra explícita? Então, a palavra explícita é algo que foi dito, algo sobre alguma coisa. Então, é mostrar algo que está exposto, não está escondido, certo? Então, nós vamos fazer a leitura do texto, certo? O texto que está falando sobre a importância das abelhas, certo? A polinização das abelhas. E após a leitura vai vir 3 questões sobre o descritor. Então vamos à leitura. Caro aluno, sabemos que os textos apresentam algumas informações que são identificadas mais facilmente a partir de uma leitura atenta do texto, que chamamos de informação explícita. Então, isso aí é um conceito, certo? Do descritor. Leia o texto a seguir. O título do texto é A Importância das Abelhas para o Planeta. As abelhas são essenciais ao planeta, equilíbrio do ecossistema. Elas polinizam plantações de alguns grãos e frutos. Ação indispensável, já que, através dela, cerca de 80% das plantas se reproduzem. Einstein diz que, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência. Sem as abelhas, não há polinização, não há reprodução de fibras. Sem a flora não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Estes insetos afetam a vida humana diariamente, sem que ninguém perceba. 2/3 aproximadamente de alimentos ingeridos não produzidos pela ajuda de polinização das abelhas. A polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra, de modo que, através dela, as flores são fecundas, começando a desenvolver frutos e sementes. É feito pela água, vento e por muitos animais, como borboletas, beija-flor, a abelha. E a abelha é o animal mais famoso pela capacidade de polinização, por ser mais rápido, podendo voar em zigue-zague. Esses pequenos insetos são gigantes para o planeta. Sem as abelhas, o mel acabaria, além de boa parte do que comemos, já que cerca de 2/3 do que consumimos vem direto ou indiretamente de vegetais. Além da reprodução de animais para o consumo, que sofre grandes perdas, já que os animais são herbívoros. As abelhas têm morrido com a utilização excessiva de pesticidas ou agrotóxicos, destinado a matar animais que afetam
agricultura. Da mesma forma, outros produtos químicos utilizados para o crescimento de plantas prejudicam a polinização, colocando em risco o próprio ecossistema. Agora, gente, após a leitura, né, do texto, nós temos aqui três questões, né? Então, eu vou responder aqui junto com vocês a primeira questão, certo? Que diz assim: de acordo com o texto, podemos afirmar que as abelhas A. Polinizam apenas de plantações de legumes? Será que essa questão está certa? Vamos ler a outra. B. Afetam a vida humana de maneira bastante perceptível? C. São as únicas responsáveis pelo transporte de pólen? Item D. Tem morrido devido ao uso de produtos químicos? Então, vocês vão ver aqui que, de acordo com o texto, nós podemos afirmar que todas essas questões, elas trazem um pouquinho do texto, mas só uma é verdadeira. Então, a gente vai descartando as que não são verdadeiras e vamos ver as que são, a que é verdadeira, que só é uma opção, tá certo? Então, de acordo com o texto, né, no item A, polinizam apenas as plantações de legumes? Não, certo? Não polinizam apenas as plantações de legumes. O texto não diz isso. O texto diz mais além, não é só isso. Então, no item B, então, a gente já descarta que o item A não é. Então, o item B afeta a vida humana de maneira bastante perecível? Então, essa questão aqui pode estar correta, mas vamos deixar ela à parte. Item C. São as únicas responsáveis pelo transporte de pólen? Gente, a abelha, ela não é o único. Tem o beija-flor, tem os outros animais. Então, não é só a abelha. Então, essa questão aqui não está correta. Não está de acordo. O item D. Tem morrido devido ao uso de produto químico? É provável. Se você ler aí o último parágrafo do texto, você vai encontrar esse trecho. Então, nós ficamos aqui entre o item B e o item D. Então, para ser exatamente correto, a gente vê que o item D é o nosso gabarito, tá certo? E agora, nós temos mais um texto, certo? Com o mesmo descritor, que é: pandas ainda correm perigo na China. É o mesmo descritor. E vem a questão 2 e 3, onde vocês vão responder. E quando for na próxima aula, a gente faz a correção. Tá certo? Uma boa tarde.